Bom dia a todos vocês. Seguimos com mais uma aula do nosso mini curso da, relacionado ao estágio do curso de pedagogia. Então, esse mini curso, o tema é Arte na Base Nacional Curricular Comum, focado no ensino fundamental. A gente estava falando sobre a Base Nacional Curricular Comum, e nessa segunda aula, eu vou me aprofundar mais sobre essas questões da Base Nacional Curricular Comum. Então, a BNCC, ela é um documento elaborado pelo MEC, que serve como um parâmetro para todo o ensino nacional brasileiro se ancorar, se basear neste documento para a elaboração dos currículos. Isso inclui toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, a Base Nacional Curricular Comum, ela é um documento bastante grande, que são desenvolvidos, esse documento, ele é organizado em várias competências a serem trabalhadas também para servir para que o professor, para que a equipe pedagógica monte o currículo baseado em todas essas competências. Então, nesta aula, nós iremos focar nas competências para que a gente possa ter mais conhecimento do que é a Base Nacional Curricular Comum, quais são essas competências, o que elas trazem para ser trabalhado ali, para colaborar com o desenvolvimento das crianças, dos alunos naquele sistema de educação educativo. Então, nós estamos na nossa aula 2. Então, a primeira competência a ser trabalhada, uma das competências é a competência do conhecimento, ou seja, tem o objetivo de entender e explicar a realidade, colaborar com a sociedade e continuar a aprender. Então, essa competência do conhecimento, ela vai trabalhar toda essa questão do conhecimento da realidade, como que a criança vai poder colaborar com o meio social, com o seu entorno, a fim de poder também seguir no seu processo de aprendizado, seguir na aquisição do conhecimento, seguir e conhecer diversas formas e diversas maneiras de elaborar o seu conhecimento, de praticar esse conhecimento através do contato com a realidade. Então, essa competência, ela vai trazer essa valorização desses conhecimentos históricos, esses conhecimentos que foram historicamente construídos, seja no mundo físico, no mundo social, cultural, digital, para que a criança possa ter esse entendimento da realidade, ou seja, esses conhecimentos, eles vão trazer toda essa noção da questão histórica, do meio que a criança está inserida, da questão espacial, da questão social, cultural, no intuito de reforçar, estimular essa questão da construção do conhecimento, para que a criança possa desenvolver habilidades a partir dessa questão de entrar em contato com esses novos conhecimentos que estão relacionados com a sua realidade, que estão relacionados com o seu meio, com a sua cultura, com a questão digital, né, que é uma questão muito presente hoje em dia, essa questão da tecnologia também, e também dessa questão espacial, dessa questão mais física, dessa questão mais geográfica, né? Então, tudo isso serve como um meio para que possa se explicar a realidade e para que possa colaborar também no processo de aprendizagem da criança, também, consequentemente, nutrindo crianças que
que se tornarão seres mais críticos, seres que terão consciência mais dessa democracia, dessa inclusão, a partir do desenvolvimento desses pilares do conhecimento cultural, social, histórico. Então, toda essa competência do conhecimento vai, consequentemente, trazer pessoas que têm consciência democrática, que têm consciência e senso de justiça, de pertencimento e de inclusão. Então, por isso que é a importância de se trabalhar esse conhecimento, essas competências da Base Nacional Curricular Comum, e mais uma vez enfatizando que a Base Nacional Curricular Comum, ela não é um currículo, ela vai servir como um parâmetro, como um modelo assim a ser observado para a construção do currículo. Então, essa é a primeira competência, que é a competência do conhecimento, que é muito importante ser trabalhado esse pilar para que a criança possa ter esse desenvolvimento no qual eu citei. Vamos agora para mais uma competência. Bom, então a segunda competência a ser trabalhada e que a Base Nacional Curricular Comum enfatiza bastante a sua importância para o desenvolvimento da construção do conhecimento desses seres, né, dessas crianças, desses pré-adolescentes, enfim, de toda a educação básica nacional. Mais um pilar, mais uma das 10 competências é o pensamento científico, crítico e criativo. Então, qual o objetivo dessa competência? O objetivo dessa competência é focalizar na investigação das causas e elaborar e testar hipótese, formular e resolver problemas e criar soluções. Então, essa competência, ela está muito ligada nessa questão da desenvoltura da inteligência, ou seja, do pensamento crítico, de testar hipóteses, elaborar problemas a serem resolvidos a partir de buscar soluções. Então, essa é a competência que vai instigar esse pensamento crítico, essa maneira inteligente de resolver as coisas do seu entorno, de compreender melhor questões do cotidiano, questões que estão envolvidas na realidade educativa, na realidade da criança, problemas que muitas vezes estão envolvidos e que podem ser solucionados de uma maneira criativa. Então, essa competência, ela traz muito essa questão do desenvolver o senso crítico, que é muito importante também para as crianças, para esses indivíduos terem essa consciência crítica ativa no mundo e na sua realidade, para que possa atuar de uma maneira mais assim ativa, de uma maneira mais baseada também na questão científica, na questão do conhecimento. Desenvolver, assim, a partir dessa competência, algo que transcende uma visão do senso comum, ou seja, essa competência, ela vai, ao desenvolver essa questão científica, crítica, criativa, vai fazer esse movimento de colocar esses indivíduos em um lugar que não é o lugar pensante do senso comum, é um lugar que pensa a partir da ciência, a partir baseado no conhecimento, baseado na criatividade. Então, essa é uma competência muito importante para desenvolver toda essa questão que
é um papel muito significativo da educação, né? Desenvolver o pensamento crítico desde os primeiros anos dessa criança, desde os primeiros anos, para que ela possa atuar no mundo e ter também essa compreensão de um lugar mais elaborado, de um lugar que tem mais assim, que tem mais conhecimento em relação às questões da vida. Então, também tem esse objetivo de exercitar a curiosidade, desenvolver a intelectualidade a partir desse pensamento crítico, a partir de leituras, de conhecimentos, de questões que possam agregar ali na realidade da criança, recorrer a uma abordagem própria da ciência. Então, essa competência ela vai estar muito ligada com essa questão da abordagem da ciência, da abordagem científica, para também reforçar esse ato de investigar como algo natural do ser humano, como algo que deve ser feito e que deve ser também praticado diariamente. Essa questão de investigar, de refletir, no intuito de desenvolver essa análise crítica através da imaginação, criatividade, formular hipóteses, investigar causas, elaborar essas hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. E também, inclusive, soluções tecnológicas com bases no conhecimento de diferentes áreas. Então, essa área do pensamento científico e crítico, ela está muito ligada nessa questão mais assim das ideias, né? De desenvolver essa criatividade através da investigação, reflexão, análise crítica, imaginação e criatividade, por ter essa clareza de que essas questões são muito importantes para a construção desse sujeito e para que esse sujeito também possa compreender as questões da vida deste lugar, a partir desse lugar mais reflexivo, a partir desse lugar que se ancora mais nessas questões intelectuais dos saberes. Então, ficou claro o quanto que é importante aquela competência ali do pensamento científico, criativo e crítico, para que a criança, para que o indivíduo possa desenvolver essa compreensão da realidade de uma maneira mais intelectual, baseada e focada mais assim nessa visão científica, para que possa se fugir dessa questão do senso comum, dessa questão mais massiva de uma visão de mundo, de uma compreensão no total da realidade e das coisas em geral. Seguindo aqui, outra competência muito importante que é desenvolvida na Base Nacional Curricular Comum, para que esse documento sirva como um norte, como uma bússola, para que a equipe pedagógica possa formular questões para serem trabalhadas no dia a dia educativo a partir destes pilares, dessas 10 competências, deste documento formulado pelo MEC. Então, mais uma competência extremamente importante que é trabalhada na base, que se busca trabalhar na Base Nacional Curricular Comum, né, que serve como parâmetro para os educadores, é a competência do repertório cultural. Ou seja, o que vai falar? O objetivo, né, dessa competência do repertório cultural é fruir e participar de práticas diversificadas de produção artística e cultural. Então, essa competência está mais relacionada nesse âmbito da cultura, nesse âmbito do desenvolvimento dessa questão também de pertencimento.
Quanto mais se trabalha essa questão cultural, quanto mais a criança está inserida nessas questões de meio cultural, nesses espaços culturais, quanto mais a criança tem conhecimento da sua cultura local, da sua cultura, de culturas locais também, próximas dela, mais vai criar essa noção de pertencimento, mais vai desenvolver essa questão de valorização também da própria cultura, valorização também da diferença. Então, essa competência, ela traz, por ela estar ligada com essa questão do cultural, quando a gente vai lidar com essa questão de cultural, a gente vai lidar com a diversidade. Então, é muito importante se trabalhar isso desde a infância, porque naturalmente a criança entrando em contato com outras culturas, com conhecimento da própria cultura também, ela vai desenvolver essa visão macro da diferença, compreendendo outras culturas a partir delas mesmas, evitando assim o julgamento, evitando assim essa questão do desrespeito, né? Então a importância de compreender outras culturas, de trazer essa questão do repertório cultural, para também desenvolver cada vez mais sujeitos capazes de respeitar a diferença, de compreender a diferença, seja ela cultural, neste caso aqui como a gente está falando, ou de qualquer outro tipo de diferença. Então, ao entrar em contato com essa questão da cultura, todas essas questões de valores serão trabalhadas também. Respeito da diferença, valorização da própria cultura, sem desrespeitar a outra cultura. E como que vai se trabalhar tudo isso? Através do conhecimento, né, dessas diferentes culturas ou da própria cultura, ou seja, e também a partir de visitas de locais relacionados a esses focos culturais, participar de práticas que estejam relacionadas com essas produções artísticos culturais, essas produções festivas relacionadas a questões culturais, para que a criança também possa ter esse conhecimento histórico de como é desenvolvido aquilo, por que são desenvolvidas aquelas questões culturais. Então, toda essa questão vai, com certeza, ampliar a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de buscar novas formas de lidar com o meio e também trazer essa noção de pertencimento, que é muito relacionada com essa questão de se trabalhar a cultura, as culturas. Então, como a gente está falando aqui da Base Nacional Curricular Comum, ela é em âmbito nacional. Então, essa competência, ela traz essa importância de a equipe pedagógica se firmar em mais uma competência, que é essa competência da valorização, né, desse repertório cultural, no intuito de valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, seja as manifestações locais, né, mais próximas das crianças, e como também as mundiais. E também inserir as crianças, né, os estudantes nessas questões, nesses meios que praticam essas atividades artísticas culturais, né, no intuito de colocá-los ali ativamente diante dessas situações culturais, né, para que também saia um pouco dessa teoria e vá também para a prática, para que a criança possa viver aquilo, viver essas manifestações, experimentar tudo isso através dos sentidos, conhecendo de perto essas manifestações e também para ampliar o seu repertório também de comunicar com o mundo. Então, essa competência é a terceira competência da Base Nacional Curricular Comum, que serve como parâmetro para que a equipe pedagógica utilize tudo isso na formação, na montagem do currículo.
Então, vamos aqui para mais uma competência. Estamos aqui em mais uma competência da Base Nacional Curricular Comum, que é a competência da comunicação. Ou seja, qual que é o objetivo dessa competência de comunicar, né? Buscar expressar-se e partilhar informações, sentimentos, ideias, experiências e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, olha, a Base Nacional Curricular Comum colocou essa questão da comunicação como uma competência a ser trabalhada. Por quê? A comunicação, ela tem essa importância, porque é através da comunicação que os estudantes irão aprender e trocar com o meio, seja comunicação de sentimentos, de ideias, também de conhecimento, partilhar conhecimentos, partilhar entendimentos, partilhar com o meio social, com os professores, com a comunidade. Essa questão mais assim da fala também, né, de conversar, trocar com o mundo, tudo isso a Base Nacional Curricular Comum compreende como uma competência ampla que deve ser trabalhada e auxiliar na formação do currículo, para que a equipe pedagógica possa inserir tudo isso nas atividades educacionais. Então, essa questão da comunicação, ela tem essa importância pelo fato da criança, ao aprender, ao reter o conhecimento, quanto mais ela trocar essas informações, quanto mais ela falar sobre as suas ideias, sobre as suas experiências, também sobre o sentido que ela dá àquele determinado conhecimento, mais tudo aquilo terá mais significado na sua vivência, ou seja, será uma vivência mais real, será uma vivência que não será uma vivência apenas teórica, no campo das ideias, será uma vivência também prática, onde a criança o estudante estará ativamente construindo o seu caminho de aprendizagem através da troca com o meio, e assim ele pode aprender consigo, com o outro, e também ensinar através da troca com o outro. A partir do momento que a criança, ao entrar em contato com determinado assunto, compartilha qual o sentido foi para ela e também aceita com abertura a troca de saberes, troca de sentido com outros amigos, com a comunidade. Tudo isso, com certeza, tem esse desenvolvimento da linguagem, tem esse desenvolvimento do verbal, da questão oral, do visual, que vai trabalhar todo esse repertório cognitivo motor, visual motor, né? E também aqui está inserida essa questão da Libras, né? Para estudantes que têm algum tipo de deficiência, está inserida também essa questão da escrita, essa questão da linguagem corporal também está inserida aqui nesta competência da Base Nacional Curricular Comum, além dessa questão visual, do som, do digital, que também entra essa questão da tecnologia também, pois a tecnologia, ela é também um meio de comunicação hoje em dia, né, bem amplo e bem presente na vida de todos nós. E também entra nessa questão da comunicação, essa questão das linguagens artísticas, que está muito relacionado com este mini curso que eu estou dando. Hoje eu estou abrindo aqui nessa aula essa questão mais ampla para que a gente possa ter conhecimento do que é a Base Nacional Curricular Comum e quais são essas competências que são trabalhadas. E nessa competência aqui da Base Nacional Curricular Comum, que é a comunicação, dentro dessa competência está inserida essa questão da linguagem artística, que é esse foco que eu vou dar nesse mini curso, da questão do ensino da arte, da questão da arte trabalhada na Base Nacional Curricular Comum, que está inserida
essa questão da linguagem artística nessa competência da comunicação. Então, olha que interessante para a gente compreender mais em qual competência que está inserida a arte para que seja desenvolvida de uma maneira sistematizada para a elaboração de um bom currículo, ancorada nesses saberes, ancorado nessa construção do currículo, ancorado nestes saberes da Base Nacional Curricular Comum, que serve como esse norte para que a equipe pedagógica possa elaborar um bom currículo. Então, para que a gente possa compreender, então, a linguagem artística ela está inserida nessa competência da comunicação. E, além da linguagem artística, também está inserida a matemática, como forma de expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, essa competência da comunicação, ela se resume nessa questão de troca, né? De troca com o meio, de produção do sentido e toda essa gama dessa maneira vasta de se expressar, né? Seja pela linguagem, seja pela libra, seja pela escrita, pelas artes visuais, ou seja, várias formas que estão inseridas nessa competência da comunicação da BNCC. Seguindo aqui, mais uma competência também que serve como parâmetro para a elaboração do currículo é essa competência da cultura digital. Que é uma das 10 competências da BNCC. O que seria isso? Qual o objetivo dessa competência da cultura digital? Então, traz esse objetivo de comunicação, de acessar, através da produção de informações, conhecimentos, para solucionar problemas e exercer o protagonismo de autoria. Ou seja, essa cultura digital enfatiza muito essa questão do protagonismo do estudante, de colocar ele como sujeito ativo na própria vida, na própria construção do conhecimento, até mesmo também no acesso à informação, na produção dessas informações, de que maneira tudo isso vai ser acessado, tudo isso vai ser desenvolvido e elaborado para que possa ter um melhor conhecimento e também para que a criança possa, para que o estudante possa ter esse protagonismo ativo diante da construção do conhecimento e no lidar com essas questões que estão relacionadas com o meio educativo, como essa questão das tecnologias. Então, traz essa compreensão de utilizar, criar tecnologias digitais de informação e comunicação de uma maneira crítica, não de uma maneira apenas superficial, para que ele possa ter o melhor conhecimento, um conhecimento mais aprofundado, um conhecimento mais significativo, que parte da reflexão, que parte também de um estudo mais aprofundado, de um estudo mais ampliado dessas questões diversas do meio social, ou seja, que inclui as escolas também, como uma maneira de se comunicar, e também a escola como ponte, não só de comunicação, mas para disseminar também essas informações através da produção de conhecimentos, né? Através da aquisição de conhecimentos, através da solução de problemas e para que também esses estudantes exerçam o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva, ou seja, tendo a escola como esse foco
do conhecimento, através dessa compreensão, o conhecimento será ali elaborado, compreendido pelo estudante, e ele também, como protagonista da sua vida, do seu processo de aprendizagem, também pode ser uma ponte para disseminar de uma maneira coletiva para a sua comunidade, para as pessoas ao entorno, tudo aquilo que foi aprendido, servindo assim como um veículo de disseminação do conhecimento. Então, esse é mais uma competência trabalhada na Base Nacional Curricular Comum, que enfatiza muito essa questão da informação. Outro ponto também muito importante trabalhado na BNCC, que é uma competência também, mais uma competência, que é a competência da Base Nacional Curricular Comum, que foca mais nessa questão do trabalho e projeto de vida. Mais uma vez, para ficar claro, a Base Nacional Curricular Comum, ela não é um currículo, ela vai servir como uma maneira do currículo poder ter uma base para ser formulado, vai servir de parâmetro para que a equipe pedagógica possa criar um currículo que tenha esses fundamentos. Então, mais um fundamento, mais uma competência da Base Nacional Curricular Comum é essa competência do trabalho e projeto de vida. E qual que é o objetivo desse setor, né? Dessa competência que a BNCC reconhece como importante para a formação desses sujeitos. Então, o objetivo dessa competência é trazer o entendimento do mundo do trabalho, né? Dessa questão do trabalho, fazer escolhas que estão alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade. Então, essa competência ela vai trazer mais essa noção do mundo do trabalho social como um todo, né? Que está relacionado com o projeto de vida desses indivíduos, né? Dessa questão, qual profissão que eu vou escolher, quais são os meus talentos, o que eu sou bom em fazer, por que eu vou escolher essa profissão, como que eu vou poder ser útil para todo meio, através da escolha dessa profissão, desse trabalho, e tudo isso também vai gerar, né? Claro que desenvolvendo assim uma escolha com criticidade, que o sujeito faça essas escolhas, essas observações, desenvolvendo a criticidade, o estudo profundo, compreender também que ele tem total autonomia e liberdade de escolha e também responsabilidade também nesse projeto de vida, neste trabalho também que futuramente ele possa escolher, que ele possa se apropriar e desenvolver para um melhor projeto da sua vida pessoal. Então, tudo isso objetiva valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, mais uma vez aqui, trazendo consciência, essa competência ela tem o intuito de fazer com que essa escolha, até mesmo deste campo do trabalho, seja algo
com total liberdade, seja algo que parta do próprio indivíduo, levando em conta, sim, o seu senso crítico, a sua noção de que ele também tem um compromisso com o todo, através da sua cidadania, através de escolher algo que possa contribuir para reverberar no todo, ou seja, desenvolvendo assim uma maneira autorresponsável de fazer essas escolhas e de uma maneira crítica. Então, nada melhor do que a educação servir como uma maneira de trazer essa consciência para esses indivíduos, que esse setor também do trabalho, do projeto de vida, tem que ser algo que tem que ser olhado com bastante cuidado e com bastante autorresponsabilidade também. Então, vamos agora para mais uma competência da Base Nacional Curricular Comum, que se chama competência da argumentação. Então, o que seria essa competência da argumentação? Essa competência, ela tem o objetivo de formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns com base em direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável e ética. Então, essa competência da argumentação, ela está muito ligada com essa questão da consciência do todo, né? Da consciência do macro, dessa questão sustentável, dessa questão da noção do meio ambiente. Quais são os deveres que nós, como indivíduos, temos também que desenvolver para com o meio, para desenvolver também essa questão socioambiental, essa questão da consciência de que o que eu faço vai reverberar, né? Seja uma escolha inconsciente e assim também uma escolha consciente, né? E a partir de tudo isso, será desenvolvido essa questão da consciência maior, essa questão da responsabilidade, essa questão também desses valores éticos que são muito bem trabalhados neste ponto aqui, nessa competência da Base Nacional Curricular Comum, que é a competência da argumentação, que desenvolve muito bem essa questão da autorresponsabilidade, essa questão do desenvolvimento da ética, ou seja, eu e o outro, né? Eu não estou sozinho, eu preciso dos outros, eu preciso dos recursos da natureza, eu preciso compreender as bases dos direitos humanos para que eu possa também atuar de uma maneira e consumir também de uma maneira mais responsável, de uma maneira também que prioriza a ética nessas escolhas. Também traz essa noção de argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vistas e decisões comuns que respeitem e promovem os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Mais uma vez, essa questão aqui dessa competência, ela focaliza muito essa questão do micro e do macro. As minhas escolhas irão influenciar no macro, então, já que isso acontece, é de suma importância se trabalhar essa competência, se trabalhar essa questão de conscientizar os indivíduos nessas escolhas conscientes, nessas escolhas que possam reverberar de forma positiva na vida pessoal e no todo, trazendo assim essa consciência socioambiental. Essa consciência socioambiental tanto na maneira de consumir, de estilo de vida também e das escolhas pessoais que faz também.
Então, aqui mais uma competência bastante importante que se trabalha na Base Nacional Curricular Comum é a competência do autoconhecimento e do autocuidado, que é extremamente importante para também a noção, para que o indivíduo desenvolva essa noção de autocuidado, essa noção de se conhecer, para poder também ter um melhor relacionamento com o mundo, melhor relacionamento com o outro, porque o outro vai servir como um espelho. A partir do momento que o indivíduo aprende a ter um bom relacionamento consigo mesmo, a se conhecer, naturalmente a sua relação com as outras pessoas serão mais leves, serão mais uma relação de maior crescimento, será uma relação de mais cuidado, de mais respeito, de mais entendimento e compreensão da diversidade como algo que possa colaborar no desenvolvimento pessoal de cada um. Então, o objetivo desta competência do autoconhecimento e do autocuidado é cuidar tanto dessa questão física, também dessa questão emocional, como eu estou, que eu sinto, como estão os meus sentimentos, como que eu lido com questões mais relacionadas a determinados assuntos, para que o indivíduo possa ter esse reconhecimento das emoções como algo a ser respeitado, valorizado e, acima de tudo, compreendido. Assim, também para compreender e respeitar as emoções dos outros, no intuito de ter essa autorresponsabilidade, essa autoanálise, essa autocrítica construtiva, de como se melhorar em determinados pontos, em questões mais relacionadas do autoconhecimento, para que possa atuar de uma maneira mais eficaz na vida pessoal e, assim, lidar melhor com essas questões. Então, essa é uma competência muito importante, focada nessa questão do autoconhecimento, que com certeza é um pilar muito importante a ser trabalhado dentro da educação, dentro das construções dos currículos. Por quê? Traz essa questão de se conhecer, de se apreciar, cuidar da saúde, né? Emocional, mental, física, e também através dessa compreensão da diversidade humana, de compreender que todos somos diferentes, que as emoções são diferentes, né? E também abrir espaço para essas emoções, para que elas possam ser compreendidas e serem observadas de um lugar assim de alto amor, de um lugar de respeito. Pois a partir do momento que o indivíduo respeita os seus momentos, as suas emoções, ele também vai ter maior flexibilidade e capacidade para lidar com as suas próprias emoções e assim também com as emoções externas, com a questão da diferença, com a questão do outro, né? E essa diversidade que cada ser traz. Então, a importância disso na educação, pois todos são seres completamente diferentes. Então, por isso que a Base Nacional Curricular Comum enfatiza a importância de se trabalhar isso na educação a partir do momento que se compreende que o mundo é diverso, o mundo é diversificado. Então, quanto mais se traz essa noção também para a construção do conhecimento desses indivíduos, mais tudo isso vai reverberar também no micro e no macro. Então, mais uma competência também a ser trabalhada na Base Nacional Curricular Comum, que é a competência da empatia e da cooperação. Então, qual o objetivo desta competência? Tem o objetivo de respeitar o outro, de ter um olhar empático em relação ao outro
em prol de desenvolver essa questão dos direitos humanos, dos valores humanos, de acolher a diferença, de valorizar a diferença, a diversidade, de trabalhar essa questão de observar a diversidade de um lugar bem longe dessa visão do preconceito. A partir do momento que se compreende que o mundo ele tem essa característica marcante da diversidade em vários aspectos. E assim também nessa questão pessoal, que as pessoas são diferentes, que as pessoas fazem escolhas diferentes, e isso está tudo bem. Ou seja, desenvolver essa questão, esse olhar que foge do preconceito, que traz um olhar mais alinhado com a empatia e a cooperação para que se desenvolva esses valores humanos, que são extremamente importantes na convivência mundial. E também, através desse exercício da empatia, do diálogo, naturalmente trará melhores soluções nas questões conflituosas, que serão baseadas mais na cooperação, no respeito, nos valores, no acolhimento, na valorização da diversidade desses indivíduos, dos grupos sociais, da cultura, focando nos pontos positivos da diversidade, no ponto positivo das culturas, sendo assim, trazendo essa visão mais respeitosa e sem preconceito de todo o âmbito da vida, né? De toda e qualquer natureza, cultural, pessoal, das identidades. Então, essa é uma competência muito importante para se trabalhar dentro da educação básica. É uma competência que vai influenciar ali em todos os valores que esse sujeito irá formar para toda a sua vida, né? Outra competência também muito importante a ser trabalhada, de acordo com a Base Nacional Curricular Comum, é a competência da responsabilidade e da cidadania. Ou seja, é uma competência que está relacionada com essa questão da tomada de decisão, com essa questão da autorresponsabilidade, com essa questão dos princípios, né? Sejam eles éticos, humanos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e etc. Então, essa competência, ela traz essa noção também destes princípios sociais, éticos, que, através da diversidade, né, devem ser respeitados para garantir uma vida mais democrática, mais sustentável, mais ética. Também nesse intuito da ação pessoal e coletiva, com bastante autonomia, responsabilidade, que traz flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos e sustentáveis e solidários. Então, essa competência, ela traz essa noção da autorresponsabilidade, da compreensão da diferença, valorização e respeito à diferença, para que se tenha uma tomada de decisão mais consciente, que respeite essas questões democráticas, que inclua todos, que observe e que possa trazer algo que não afete negativamente este macro. Então, por isso que é muito importante essa competência da Base Nacional Curricular Comum. Então, a equipe pedagógica irá buscar formas de se trabalhar toda essa competência da base, que é a competência da responsabilidade e cidadania dentro da elaboração do currículo, para que isso possa ficar bem trabalhado na vida desses indivíduos da educação básica. Então, acredito que eu falei todos aqui, tá? Já foram os 10. Então,
Tudo isso a gente pode compreender, né, que são questões extremamente importantes, que vão servir como âncora para que a equipe pedagógica possa elaborar ali o currículo de uma maneira mais significativa, de uma maneira que trabalhe todas essas questões que são extremamente profundas e que reverberam em toda a vida do indivíduo. Essa competência do conhecimento, a competência do pensamento científico, criativo e crítico, essa competência do repertório cultural, trazendo assim essa questão da construção da identidade, de conhecer a própria cultura, de conhecer outras culturas e valorizar outras culturas também, para poder ser um sujeito mais crítico, mais consciente diante da sociedade, diante da vida. Essa competência da comunicação, que é a competência no qual as artes como um todo está inserido, a arte pela questão corporal, também as artes visuais, que serão trabalhadas aí dentro dessa competência da comunicação, também a questão do som, a questão do oral, do visual, a questão da linguagem de Libras também está incluída nessa competência da comunicação também. Então, é uma competência extremamente importante que auxiliará com certeza a construir um currículo mais aprofundado nessas questões da comunicação. Também essa questão da competência da cultura digital, colocar o indivíduo com contato com essas tecnologias como uma maneira de compreender, de ser protagonista do seu próprio processo ali educativo, né? E poder também influenciar no meio coletivo através do conhecimento, através também de ter a escola, o sistema escolar como foco de conhecimento e também como foco de expansão do conhecimento, tornando assim o sujeito protagonista e autor do seu próprio processo de conhecimento. Também essa competência do trabalho e projeto de vida, uma vez que se compreende que é um setor muito importante, é um pilar muito importante, né? Para que se possa ter um desenvolvimento melhor de cada indivíduo, esse pilar de se trabalhar esse projeto de vida, essa questão do trabalho também, de qual trabalho que irei escolher para poder desenvolver a minha vida e poder também refletir e contribuir para o outro, para o todo, né? Então, essa é uma competência que a Base Nacional Curricular Comum enfatiza como importante se trabalhar dentro do currículo para que esse projeto de vida e esse trabalho seja visto de uma maneira consciente, de uma maneira com bastante liberdade também e observada com bastante criticidade, para que esse indivíduo faça essa escolha, desenvolva a sua cidadania, desenvolva as suas escolhas alinhadas com toda essa questão da criticidade também, para que possa ter um impacto melhor tanto na sua vida como no mundo como um todo, né? Também essa competência da argumentação resumindo, né, todas as competências aqui, foi uma argumentação, foi uma competência da Base Nacional Curricular Comum, no qual a gente falou que tem essa questão de desenvolver essa questão das ideias, dos direitos humanos, dessa consciência socioambiental, de fazer escolhas que priorizem escolhas com mais consciência, tanto para a minha própria vida como para o outro, né? Desenvolvendo assim esses valores éticos que irão reverberar em todo o planeta.
Também essa competência do autoconhecimento e autocuidado, que é uma competência extremamente importante a ser trabalhada na educação básica, inserida nos currículos, que trabalha essa questão do autoconhecimento, para que a criança também possa ter uma interação mais consciente consigo mesma, com o mundo, através da autoobservação, através da autocrítica construtiva, para poder, assim, atuar de uma maneira positiva na sua própria vida e ao lidar com o outro também. Também essa competência da empatia e da cooperação, que é uma competência que deve ser inserida dentro da construção do currículo também, uma vez que o sistema, uma vez que a educação básica envolve diferentes indivíduos, cada um com várias culturas diferentes e formas de lidar diferentes e visões de mundo diferentes, então a importância dessa competência ser trabalhada, essa questão de valorizar a empatia, de valorizar o respeito, de valorizar o acolhimento do outro, o acolhimento de si mesmo, para que tudo isso gere uma melhor cooperação na sala de aula, uma melhor cooperação com a comunidade e assim também na formação de sujeitos também que terão noção dessa questão do direito do outro, essa questão também dos direitos humanos. Com certeza tudo isso vai fazer bastante diferença, né? Na construção também de sujeitos sem preconceito, de sujeitos que valorizam e respeitam a diversidade, por levar em conta essa questão da empatia e da cooperação. E, por último, essa competência da responsabilidade da cidadania, que está ligada a essa questão da tomada de decisões, dessa questão do que é inclusão, dessa questão mais democrática do meio social, da sustentabilidade, para que possa trazer essa questão da consciência coletiva, com autonomia, com autorresponsabilidade, com flexibilidade, através dessas tomadas de decisões, por compreender essa questão da ética, do respeito, da inclusão, tudo isso também, ao ser trabalhado dentro da educação básica, refletirá neste macro, né? Ao trazer essa consciência da responsabilidade da cidadania. Então, essa foi a nossa segunda aula, tá? Eu agradeço a todos vocês, agradeço a presença de todos e até o próximo vídeo.